Oi, gente! No vídeo de hoje vamos falar sobre os métodos de separação de misturas. Já que é bem complicado achar uma substância pura no nosso dia a dia, nós estamos rodeados de misturas. Mas isso após a vinheta. Gente, antes de falar desse assunto, sobre método de separação de mistura, você vai se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais algumas pessoas, porque é muito importante método de separação de mistura. No Enem sempre falam algo a respeito, nos vestibulares também, porque no nosso dia a dia é complicado ter só uma substância. Geralmente a gente tem um conjunto delas, que são as chamadas misturas. E as misturas, elas podem ser de dois tipos, homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Fase? O que é fase? Fase é cada porção visual, é cada aspecto que a gente enxerga ali. Pode ser um estado físico, pode ser uma textura, pode ser uma cor, e isso está relacionado a fases. E as heterogêneas são aquele sistema polifásico, onde a gente vê várias fases ali, duas ou mais. Exemplo, água e óleo, água e gasolina, água barrenta, e a gente consegue identificar os componentes. Aqui, nós temos, nas misturas homogêneas, podemos citar como exemplo o soro fisiológico, água e sal, aquilo que apresenta uma única fase. E lembrando que para formar essas misturas homogêneas e heterogêneas, tiveram a ver com a afinidade química, conhecida como as polaridades das moléculas. Na química tem uma regrinha que semelhante dissolve semelhante. Moléculas, então, polares, como a água, vai dissolver outros solutos que sejam polares também. Enquanto que os apolares com os apolares, como o caso dos hidrocarbonetos, e outros compostos orgânicos ali, a interação vai ser mais precisa. Tá, pensando nisso, vão existir técnicas baseadas nas propriedades físicas específicas da matéria, como densidade, solubilidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, e que são técnicas usadas para obter as substâncias puras. Por exemplo, quando eu tenho dois sólidos de tamanhos bem diferentes, nós podemos usar a chamada catação, que é usando a mão ou a pinça mesmo. A catação a gente acaba usando no nosso dia a dia. E é uma técnica que você vai usar quando você tem sólidos de tamanhos bem diferentes. Nós temos um outro caso, que é a ventilação. Usa uma corrente de ar que leva o material mais leve, fica ali o mais pesado, o que tem maior massa. Isso baseado em uma corrente de ar passando, como é o caso usado para separar o arroz da casca. Temos levigação. A levigação já usa corrente de água, leva, arrasta o material de menor massa e fica ali o de maior massa. Isso é usado nos garimpos, essa tal de levigação, através da bateia e tudo ali. Isso tudo que eu estou dizendo, catação, ventilação, levigação, estamos falando de misturas, heterogêneas. Você reconhece ali que tem materiais diferentes, então vai ter uma quantidade maior de técnicas, de métodos para separar. Algo que eu quero comentar sobre as misturas heterogêneas, para separá-las, existe a chamada decantação. Essa decantação é baseada na diferença de densidade. A decantação pode ser usada para separar sólido mais líquido e pode ser usada para separar líquido mais líquido. Tudo heterogêneo, immiscível entre si. No caso de um sólido e um líquido, tem que deixar em repouso. Aquele de maior massa, maior densidade, vai se depositar no fundo do recipiente. Para separar líquido e líquido, podemos usar uma vidraria, conhecido como balão de decantação, ou funil de decantação, que é o chamado também funil de Bromo, que tem uma torneirinha, onde vai separar os dois líquidos devido a densidades diferentes. Dentro dessa situação aqui das heterogêneas, temos a centrifugação, que acelera a decantação para alguns casos polêmicos, como o sangue. Parece uma mistura homogênea, mas na verdade não é uma mistura homogênea. Tem partículas maiores ali que, quando centrifugadas, vão ser separadas, certo? E
temos a tal da separação magnética, que é conhecida como imantação. Esse processo, um dos sólidos envolvidos devem ser atraídos por um ímã. E aí eles passam esse ímã e separam ali os sólidos. É conhecido também como imantação, separação magnética, e é muito usado no caso para separar as limalhas de ferro, que é um ferro trituradinho. E nós temos outros métodos aqui para as misturas heterogêneas, como a flotação, que é baseado no processo de você ter dois sólidos com densidades diferentes, adiciona água, aquele material mais sólido vai lá para o fundo, fica aquele de menor densidade ali, e lógico, depois a gente vai retirar esse sólido por cima, fazer uma filtração, e para finalizar as misturas heterogêneas, nós temos a chamada filtração, que é a mais comum também no nosso dia a dia. Quando vamos fazer um café, podemos usar o papel, né, como filtro ali, ou podemos ter um coador de pano. O certo é que vai ficar retido ali no filtro partículas sólidas, né? Isso é baseado na questão do tamanho. Não tem como fazer filtração de água e sal, certo? Porque ia continuar tendo água salgada ali. Não ia ficar retido nada no filtro, porque as partículas estão totalmente dissolvidas. Isso a gente chama de soluções verdadeiras. E falando em soluções verdadeiras, a gente chega aqui nas misturas homogêneas. Aí as misturas homogêneas são mais complicadinhas em serem separadas. Existe um número mais reduzido para essas misturas. Uma técnica que eu gosto muito de destacar é a questão da destilação, porque tem dois tipos de destilação. Quero comentar aqui que existe a destilação do tipo simples e existe a destilação fracionada. Tudo é destilação, tudo é usado aqui baseado na temperatura de ebulição dos materiais envolvidos, mas na destilação simples é usada para separar sólido mais líquido. Então, quando você tem água e sal, você vai aquecer essa solução, a água vai evaporar, vai entrar num condensador. E ali nesse condensador, esse gás vai voltar a ser líquido e vai sair água pura nesse outro recipiente, separando assim do sal. Então, tem como fazer isso com a água do mar? Tem sim, tá? E aí, algumas pessoas até falam, então a água não vai acabar. Como todo mundo fala, para economizar água, porque a água um dia vai acabar. Gente, a água potável vai se esgotar. E a gente já paga caro por um tratamento, que ela só chega barrenta, deixa em repouso, faz filtração, corrige o pH, mata os micro-organismos ali no processo da floração, e a gente já paga muito caro. Pensa, para retirar esse sal da água e depois fazer o tratamento, porque senão ela vai ficar destilada, né? Isenta de sais minerais. Então ela vai ter que passar por um tratamento novamente para virar potável. Então quando a gente fala que ela vai acabar, é a questão de ser mais acessível, né? Vai ficar um recurso natural bem caro. Então a gente tem a destilação fracionada, que é baseada para separar líquido e líquido. Você pode usar e lembrar bem como referência o petróleo. O petróleo, quando é extraído, vai passar por uma torre de fracionamento, onde vão ser obtidos os subprodutos, gasolina, óleo diesel, querosene, que são os chamados combustíveis fósseis, o gás de cozinha, e cada um deles vai ter sua temperatura de ebulição, baseado nas quantidades de carbono ali. Isso é destilação fracionada. Você já deve ter ouvido a expressão de bebidas destiladas por meio desse processo aqui. Certo, pessoal? E nós temos o mais comum, que é a evaporação. Quando eu tenho um sólido e um líquido, né, miscível entre si, mistura homogênea, pode-se fazer evaporação. Mas atenção, na evaporação você não aproveita o líquido, porque ele vai ter um escape, né, virou gasoso. Enquanto que na destilação simples você aproveita tanto o sólido quanto o líquido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!